Bom, vamos na nossa primeira aula, tá? Sobre programação de robôs, tá? E programação online, né? Um pouquinho de segurança também antes da utilização aqui do laboratório. Tá? E algumas outras coisinhas, boas práticas de projeto e de programação de robôs e coisas afins, tá? Vamos lá. A gente vai começar primeiro, né? Como eu já tinha falado pra vocês, com o robô Pegasus, tá? Que é o nosso robô didático. Vamos lá. A gente vai seguir basicamente esse sumário aqui, essa estrutura desse curso, tá? Um breve curso de programação desse robô, tá? Vocês vão ver que ele é bem tranquilo de programar, a linguagem, como quase de todos os robôs, é muito similar, é muito acessível àqueles que já conhecem programação, lógica de programação. E vocês vão ver que é bem tranquilo e até inclusive a interface com o robô através da sua interface, na sua IHM, né? Seu dispositivo de interface, que é o que a gente chama de Teach Pendant, tá? Teach Pendant, né, que é uma coisa que teoricamente fica pendurada na pendant e através do qual você ensina ao robô os pontos que você vai querer que ele passe, tá? Os manipuladores, né, a maior grande vantagem dele é que, diferente de um robô que está fazendo uma máquina, né, um robô que faz tá ali soldando elos de uma corrente, né, que seria a automação rígida, né, a automação flexível, né, com os braços robóticos, os manipuladores robóticos, o mesmo robô que agora está pegando biscoito e depois ele pode estar pegando ali, organizando peça, tampinha, e ele é flexível, tá? A automação é flexível. Ou seja, o mesmo robô pode executar várias atividades mediante a mudança da linha e mediante a sua reprogramação. Ou seja, com a mesma infraestrutura, você consegue desenvolver várias atividades, tá? A programação de robô se dá de duas formas, tá? Online ou offline. Na online, o programador usa o robô para programação. O robô fica parado. Teoricamente, o robô não está rodando, não está sendo utilizado para você poder ensinar ele, tá? Você para o seu de programação e reprograma ele, porque você precisa usar o robô para programar. Já a programação offline, você não precisa do robô para nada. Você consegue fazer boa parte das suas atividades offline, tá? Vocês vão ver depois o robô ABB no software na versão premium, né? No Robot Studio na versão premium, você consegue reproduzir toda a sua célula de trabalho, todas as distâncias e coisas afins, tá? E aí você conseguiria, teoricamente, reproduzir todos os movimentos que o robô vai fazer de forma virtual, gerar todo o código, toda a nuvem de pontos e códigos, enfim, tudo que você vai precisar. E depois de conectar o robô via cabo Ethernet, ou na sua rede, né? Por o device net, que é a protocolo dele, e fazer o upload desse código direto no robô. E como a sua célula de trabalho no software é igual à sua célula real, ele vai reproduzir exatamente aquilo que estava previsto. Então você conseguiria... o robô está fazendo um produto, enquanto isso você está programando outro produto. Quando você acabou de programar o segundo, paga a linha de só dá um stop no robô, faz o upload do código de novo, e automaticamente a gente já está fazendo outra atividade, tá? O Pegasus, por exemplo, ele só aceita você gerar o código, os pontos, né, a nuvem de pontos, tá? Direto com o robô. Ou seja, o Pegasus ele só aceita programação online, tá? Do mesmo jeito que o R, tá? O R também não tem como fazer essa programação totalmente offline. As vantagens da programação online, né, são mais ou menos óbvias, mas você
é que você garante, né, que tá tudo na posição que realmente vai estar, porque você está usando o robô. Você verifica o resultado imediatamente, porque você tá fazendo, o robô está descrevendo a trajetória que ele deveria descrever. Geralmente, você está fazendo isso de uma forma segura, porque nos modos de programação manual, o robô, né, por questão de segurança, eles limitam a velocidade de operação dele no modo manual a uma limitação, uma velocidade segura, tá? Baixo custo, porque não tem basicamente custo nenhum, só do operador. E você não precisa ter grandes conhecimentos matemáticos, não precisa ter nada. Você só vai levar o robô até o ponto que você quer e falar, esse é o ponto 1. Vai levar ele até o ponto 2, até o ponto 3, até o ponto N. E depois vai falar, vai do ponto 1 para o ponto 2 de tal forma, vai do ponto 2 para o ponto 3 com tal forma, tal velocidade. E vida que segue, tá? Desvantagem. Você tem que parar toda vez que você tiver que reprogramar. A sua linha de produção para. Você tem um pouco de perda de flexibilidade, né? E a qualidade depende diretamente da capacidade técnica do programador. Por quê? Porque a qualidade do ponto que você pega é a qualidade de execução do código. Se você for pegar um bloco, não alinhar perfeitamente o centro da garra com o bloquinho, por exemplo, que você está pegando, vai dar problema, entendeu? Quando ele for pegar, ele não vai pegar tão centralizado, vai deslocar o bloco. Enfim, uma série de erros que podem acontecer. Então a qualidade da programação depende do programador. Uma programação totalmente offline, né, você saberia a coordenada, por exemplo, do centro do bloco, e você ia fazer com que o seu TCP, né, que é o ponto onde o robô considera que a ferramenta dele está, e uma garra é o meio da garra, você ia coincidir os TCPs, o TCP com a posição do meio do bloco. E não teria erro, teoricamente, tá? Mas um pouco de prática, vocês veem que também não é tão difícil programar o robô com uma qualidade minimamente aceitável. Cada robô, obviamente, né, tem a sua linguagem de programação, as linguagens não são padronizadas. E tem, como toda linguagem, tem as suas peculiaridades de linguagem e sintaxe. A do Pegasus é MCL2, a do Motoman, que é um robô que tem nos laboratórios da EC3, é a Inform 3. A no ABB é a linguagem RAPT. E no R5 é o RScript, tá? A RAPT e a MCL são parecidas. A RScript é bem diferente, tá? Mais fácil, mas bem diferente. E aí a gente vai passar rapidinho, tá? Em alguns detalhezinhos antes, coisas que facilitam, né, a nossa programação, tá? O ideal, antes de fazer um código, antes de sair programando o robô, antes de sair marcando os pontos, é a construção de um fluxograma, tá? Para você definir todas as etapas, todos os pontos de decisão que você vai ter que ter durante a execução da sua atividade. Na verdade, o robô ele executa uma série de atividades, ele executa uma atividade, são divididas em várias etapas que vão facilitar você tendo esse fluxograma, a execução dela e a visualização para não pular nenhuma etapa, tá? Então aqui um exemplo de um fluxograma, ó. Se ele está no lugar certo, ele pega a caixa, depois bota a engrenagem, depois bota outra engrenagem, você vai várias etapas do seu processo, que pode ser composto por subprocessos, tá? Aí aqui um pouco da simbologia. O oblongo é o terminal, o quadradinho, o retângulo é o processamento, o losango é um ponto de tomada de decisão, e a entrada de dados, exibição de dados, construção de arquivos, tá? Subrotinas, atrasos, conectores, tá? E uma estrutura de forma if, tá? Os robôs eles têm linguagem condicional, tá? Isso é bem interessante. Um laço while, tá? Isso aí serve para vocês tentarem facilitar aí a vida de vocês caso vocês queiram usar o fluxograma, tá? O laço for, tá?
Importante, tá? Essa parte aqui é das mais importantes para a nossa aula. Segurança. Qualquer robô industrial apresenta um risco. Pode ser o Pegasus que anda a 2 milímetros por segundo. Lerdo pra cacete. Mas apresenta riscos. Antes de começar a operar qualquer robô, visualize onde estão os botões de segurança. Todo robô, por norma, possui no mínimo dois botões de segurança. Um na controladora, um no touch pendant ou no dispositivo de interface, tá? Vocês vão ver no ABB é flex pendant, no R e no Pegasus é touch pendant. Todos eles têm um dispositivo de segurança, no mínimo um no touch pendant e um na controladora. Visualizem sempre onde está o botão de segurança, porque em caso de emergência, a primeira coisa que se faz é bater no botão de emergência. E pronto, tem que dar uma porrada no botão de emergência. A parada é basicamente imediata, tá? Isolar a área de trabalho do robô. Não pode ter nada na área que o robô vá trabalhar. Você manda um comando, o robô faz, ele não enxerga, tem um objeto aqui, ele faz. Ele vai quebrar, vai derrubar, pode, inclusive, numa dessas, danificar, inclusive, o robô. A maior parte dos acidentes ocorre nas fases de implementação e manutenção. Manutenção. O funcionário da fábrica está lá trocando a ferramenta do robô. Aí, só que numa fábrica, as controladoras, tá? As unidades de processamento dos robôs não necessariamente ficam perto do robô. Aí passa alguém desavisado e o robô está desligado. Vai lá e liga o robô. Quando liga o robô, o robô começa a executar o código enquanto o cara está lá fazendo a manutenção. Ou alguém está operando o robô e outra pessoa está mexendo no robô. Não, só quem mexe no robô é uma pessoa e quem está perto do robô é quem está operando. Porque ela sabe o que ela está fazendo com o robô. Não é para uma pessoa estar mexendo no robô e outro aluno está lá com a cabeça enfiada dentro do robô, olhando para um lado, olhando para o outro. O robô pode bater, pode causar um acidente. Tá? Todas as planejamentos de medidas de segurança devem seguir uma ordem de prioridade atendendo. Primeiro, pessoas. Segundo, robô. Terceiro, o que está em volta. Depois, o ferramental, dado que pode variar um pouquinho em função do custo, tá? No Pegasus, aí estão os botões de segurança, tá? Aqui no laboratório, somente quem tiver treinamento pode operar o robô. Vocês estão tendo a parte teórica do treinamento, vocês têm que vir aqui fazer a parte prática, tá? Toda a utilização do robô deve ser registrada. Existe um caderno de utilização do robô. Vocês vão vir aqui, vão assinar, vão preencher a ficha de segurança e vão assinar falando que vocês fizeram a verificação de segurança. Essa é a folha de checagem, tá? Então vamos lá. Tem que ter. Porra, fica mudando de slide sozinho. Óculos de segurança. Não pode ter nada, nenhuma peça solta, crachá, nada. Tudo solto, tudo preso. Sem anel, sem pulseira. Todo mundo de coturno ou tênis. Ou, porra. Volta. Tá? Feita essa checagem, assina. Tá autorizado o robô. A usar o robô. Fundamentos para a programação do robô Pegasus. Tá? Tá aí uma fotinha do robô. Partes do robô. Esse é o braço. A fonte de alimentação dele é a fonte de alimentação externa. O efetuador final é a garra, é a ferramenta, nossa ferramenta.
Os sensores externos e internos ficam todos ligados ali na controladora. Tem ali a lista de entradas de inputs digitais e saída de input digital. A interface de programação no Pegasus é um computador, que a controladora fica ligada nele. Tá? Todos os dados de interface e banco de dados com os pontos e os sensores alimentam a controladora, que é alimentada pela fonte de alimentação, e a fonte também alimenta o manipulador. A controladora é o centro do robô, é a cabeça dele, e é dali que parte todas as ordens, tanto para o atuador quanto para o manipulador. E outros atuadores externos, tá? Por exemplo, nesse caso aqui tem uma esteira. Tá, característica aí do Pegasus, ele carrega no máximo 1 kg, repetibilidade de mais ou menos 0,2 milímetros, ou seja, ele tem a cada vez que você executa o código, ele erra mais ou menos 0,2, tá? 0,18 milímetros, e o alcance máximo de 610 milímetros. É um robô antropomórfico, ou seja, são 3 juntas de rotação, sendo as duas últimas com eixos paralelos, a primeira perpendicular às outras duas. Produzido para fins didáticos, atuadores elétricos, 6 graus de liberdade, 3 juntas, revolução no braço, 2 de revolução no punho, né, que é o pulso, tá? E uma junta prismática, que é a que faz o que o robô ande para frente e para trás. Tem um atuador tipo garra e usa a linguagem MCL2. Aqui está a interface de programação dele, tá? Programação online. A gente usa o próprio robô para realizar a programação. Você ensina todos os pontos pelo qual o robô vai passar para ele utilizar, fazer a tarefa com o próprio robô. Você percorre com o robô, vai ensinando para ele como se fosse uma criança. Você pega ele, leva esse é o primeiro ponto, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto. Não necessariamente na ordem, tá? Não necessariamente na ordem que você vai usar. Você sempre tem que levar em consideração, né, que o robô, você tem que sempre evitar e pensar na trajetória de forma que ele não vai esbarrar em nada para todas as situações que a célula de trabalho vai poder assumir, tá? Então, né, existem algumas técnicas para você escolher os pontos. A técnica vai pegar, você vai partir sempre de um ponto de hover, que é um ponto seguro, por exemplo, é um ponto muito acima de todos os obstáculos. Um ponto de aproximação, onde você vai estar mais ou menos a 1 polegada da peça, tá? Você vai estar um pouquinho acima da peça. E do ponto, aí, vamos lá, do ponto de hover para o ponto de aproximação, você já vai andar mais ou menos em linha reta, com a velocidade média. Para o ponto de contato, já é um movimento de mais precisão, onde você vai realmente agarrar a peça. Esse é o ponto sensível. Você tem que realmente alinhar a garra com o meio da peça e a altura da peça com a altura do atuador, para garantir que o ponto de pega vai estar correto. Isso, tá, você faz com velocidade baixa. Entre pontos de hover, você anda de forma rápida. De ponto de hover para aproximação, lenta. Média, vamos assim dizer. Supondo, de hover para hover, 100. De hover para aproximação, 50. Aproximação contato, 10 ou 5. Tá? Vamos lá, aí é uma demonstração hover, aproximação, contato. Pego, ó, equidistante, pegou. Agora a gente está com o bloquinho, vamos para a parte de release. De novo, tem um ponto de aproximação, e aí você vai para o ponto de release, né? Ou seja, você fez hover, aproximação, contato, deu grasp, deu pegar, aproximação, hover, estou no ponto de hover de novo, vou para o ponto, para a altura, para a direção que eu quero largar o bloquinho, aproximação, release, ponto de release, tá?
E você faz o ponto de release com a peça presa. Por quê? Para ajustar a altura, tá? A técnica é perfeita. Você está com o bloquinho preso, vai colocar o bloquinho em cima da mesa ou em cima do outro bloquinho. Você coloca uma folha de papel e vai descendo com outro bloco, com a garra com o bloquinho preso. Toquinho por toquinho, devagar. Quando o papel prender, esse é a altura, tá? Esse é o ponto. Na verdade, o ideal é prender o papel, dar um toquinho para cima, para evitar a pancada. O robô não pode. O ideal é que ele não bata a peça, não bata na outra peça, tá? Ele deixa um pouquinho acima, pentelésimo acima. E aí, para subir, é a mesma coisa. Release, você está no ponto de contato. Aí você vai para o ponto de aproximação, ponto de hover. No Pegasus, existem duas formas de movimento: P-Move e L-Move. O P-Move você está no ponto 1, você quer ir para o ponto 2. P-Move point 2. Ele vai fazer o movimento mais fácil para ele. Não é em linha reta, você não garante nada, tá? E existe o L-Move, onde ele vai em linha reta. Já demanda um processamento maior, porque ele tem que resolver a cinemática de modo que a garra ande em linha reta, tá? Então, movimentação entre pontos. L-Move ponto 13, porque você tem que andar em linha reta. L-Move ponto 15. RESP. L-Move ponto 13 para subir de novo. L-Move ponto 11. P-Move para o ponto 2.1. Não me interessa como que ele vai fazer. Eu vou fazer um movimento de alta velocidade sem perigo nenhum, em segurança. Posso usar P-Move. Tá? É nesse recomendado que se utilize uma abordagem passo a passo para facilitar o processo. Abordagem para organização e definição das tarefas pontos serem programados. Tá? Você tem que saber o que você tem que fazer, qual é a tarefa, definir todas as etapas intermediárias para você poder não se enrolar e não esquecer de definir um ponto ou definir ponto errado ou definir ponto a mais, tá? Fazer um diagrama pictórico, tá? E aí, por exemplo, se você tiver várias áreas de trabalho, botar, por exemplo, ponto 101, 102, 103, ou por coluna, né? Primeira coluna cada área de trabalho é um número, o segundo número é a coluna, o terceiro número é o ponto específico, tá? Para você nunca achar que você está trabalhando com um ponto, por exemplo, ali na esteira e está pegando ali um ponto na zona 4. E o robô fazer um movimento esdrúxulo, tá? Fazer a sequência geral das operações, tá? Que é um pseudocódigo, vamos assim dizer. Listar entradas e saídas, né? Também é boa prática de robótica, né? Todo robô, quando está operando, ele tem uma luz vermelha acesa. Quando ele está livre, ele está guardando alguma coisa, luz amarela. Quando ele está esperando, está parado, luz verde, tá? São luzes indicativas para você saber o que o robô está fazendo. Então você tem que saber quais são suas entradas e quais são suas saídas. E elas são numeradas, tá? E aí você também faz a sequência de operações, tá? Dos I/O, né? Input e Output. Liste todos os pontos. E aí depois você vai ter a ponto e depois as coordenadas, tá? E é importante saber o que é cada ponto. Que depois você vê lá o PMove 311. Pô, era 311. O que era o 311? Aí tu não sabe o que é. E aí você constrói o seu fluxograma.
tá? Para você poder depois escrever o programa, faz o teste, a validação e os testes são se jogar isso no robô e botar o robô para funcionar. Tá, agora o TP em si, tá? Quando você liga, ele está com essa cara aí. Você tem 4 botões de função, o teclado numérico e os botões que depois tiver a função deles. Você está no menu atual, que é o menu principal, tá? Aquela ali em cima mostra qual menu que você está acessando. Os 4 menus embaixo é o menu Start, o menu Teach, o menu Run, que é executar script, e o menu Jog, que é a forma de movimento. E ali em cima à direita é o tipo de movimento que o robô está programado para fazer, tá? Se o robô estiver liberado para movimento e você apertar os numéricos, ele vai fazer algum movimento, tá? De acordo com aquele tipo de movimento ali que está escrito ali em cima. Para ligar o robô, iniciar o movimento, você vai no menu Start. O Home, ele volta para o menu inicial. Aí, você apertando F1 vai para Home, F2 vai para a segunda opção, F3 vai para a terceira opção, F4, quarta opção. Ali em cima está falando que o robô está disabled, né? Então, você aperta F2, ele vai ficar enabled. Você habilitou o robô. Quando você faz isso, na controladora, a luz verde acende, tá? Enquanto isso, a luz fica vermelha. O robô está desligado. E aí, se você apertar Start, F1, ele volta para o menu inicial. Ah, o robô ele tem alguns tipos de controle tipos de controle você pode fazer manualmente, tá? Da garra, tá? São esses 4: junta junta, junta junta compensada, XYZ, que é um movimento cartesiano, né? Você quer que a garra ande ao longo de X, ao longo de Y, ao longo de Z, e o modo da ferramenta, onde ele usa o referencial da ferramenta. Modo junta junta, você controla a junta, então você seleciona, tá? Junta 1, mais ou menos, junta 2, mais ou menos. Você escolhe a junta que você quer, tá? E aí aqui, tá? Se você ver aqui, ó, tem up, down, fast, slow. Então você vai clicar em jog e quando você aperta aqui, select up ou down, vai acender uma luzinha aqui ou aqui. E aí você aperta 1, se tiver um up, ele vai incrementar a junta 1. Se tiver no down e apertar o 2, ele vai diminuir o ângulo da junta 2. Junta compensada, ele tenta manter as outras juntas constantes enquanto você mexe a que você quer mexer. Tá? Modo cartesiano, no referencial global. Ele tem ali um referencial global, tá até desenhado lá na base dele, para a gente não esquecer. Tá? E aí você fala, no TP, tem lá X mais, X menos, Y mais, Y menos, Z mais, Z menos. Apertou, ele vai andando com a ferramenta naquela direção. E é com a ferramenta, tá? É lá com o atuador final. Em modo cartesiano da ferramenta, ele usa esse referencial que está aí, tá? Mexendo a ferramenta, você vê que aí o Z tá positivo ao longo da direção da garra, tá? Então, se você der Z+, ele afunda com a garra, tá? E o XY tá referenciado dessa forma, tá? Aí é o que eu falei, né? Os LEDzinhos vão acendendo, tá? E aí você vai trocando conforme que você quiser fazer. Se você vai no menu Jog, tá? Você pode alterar entre o que é o Fast e o que é o Slow. O Fast geralmente é 200, o Slow é 10. O máximo dele é 255, tá? Então, não tem como passar disso. No código, quando você quiser de uma linha para outra mudar a velocidade, você coloca Speed,
e o número. Para ensinar pontos, você vai no menu Teach, escolhe o número do ponto que você quer salvar e aperta Teach. Nesse momento ele vai tirar uma foto do robô, tá? Ele vai salvar duas informações. Primeiro, XYZ e Phi Theta Psi, né? Os ângulos de Euler da garra do atuador, ou seja, posição e orientação do atuador final. E a segunda informação que ele vai guardar é a leitura de todos os encoders, de todos os motores, de todas as suas juntas. Porque é isso que ele vai usar, tá? Ele vai, quando você mandar ele para esse ponto, ele vai para aquele ponto mantendo a orientação da garra. Uma coisa você está com a garra para baixo, outra coisa você está no mesmo ponto com a garra para frente, para cima. Então, essas informações que ele guarda. Ele tira uma foto, como se ele tirasse uma foto daquele ponto, daquela pose, tá? No menu Teach, tá? Você também consegue abrir e fechar a garra. E o último comando é levar o robô para um ponto que você já conhece, tá? Se você botar lá point 2, pmove, ele vai para o ponto 2. Tá? Aqui é a tela de programação dele, tá? Aqui embaixo você tem as janelas de entradas e saídas, eles vão ficando, essas luzes ficam vermelhas ou acesas ou apagadas, dependendo do estado do input e do output, tá? Do lado dessa janelinha embaixo, você tem a relação de todos os pontos na memória do robô e quais são suas respectivas coordenadas, tá? Só uma correção, tá falando em ângulo de olha, não. Ele usa Row PTO, tá? Eu esqueci disso, confundi. Na direita aqui você tem a barra com os principais comandos, tá? Se você clicar, ele já automaticamente já pré-preenche a linha. Tá em cima algumas ferramentas de edição. Mais importante ali é controle de execução dos arquivos, tá? Você mandar rodar ou não o código. E ali na direita, janela de controle do robô, onde você tem, além de lembrar uma lembrança, né, de quais são os eixos do seu sentido de rotação, tá? Você pode também controlar o robô por ali, variando a velocidade e tudo mais, tá? Ele aceita uma série de comandos, tá? Comandos matemáticos, os comandos de movimento, tá? Os principais são esses, os outros a gente não vai ficar usando muito. O comando acel muda a velocidade, aceleração, desculpa. Constantes pré-definidas, tá? Coisa que você não pode usar. Acesso de arquivo, comando de string. E esses são os 4 arquivos que ele salva. Encoder guarda os encoders, a posição dos encoders a cada ponto. I/O, ele salva o estado dos I/Os. PRG é o código em si. E ponto é o arquivo com a posição dos pontos. Esse é o arquivo enc, tá? São os números que a gente não faz a mínima ideia do que seja exatamente, né? Mas é a leitura de cada encoder para cada ponto. Aí são os arquivos iOS. E aí é o arquivo PRG, que é o programa em si, que é o código que você está usando. Vários pmove e etc. E é o arquivo pontos. Tá? Essa aqui é a descrição da atividade que vocês vão ter que fazer. Tá? É transformar essa pilha nessa pilha. Esses são os passos intermediários sugeridos. Tá? E aí, usando essa metodologia, vocês vão fazer o código e fazer o robô fazer essa atividade. De preferência, sigam essa padronização,
A velocidade tem que ser essas. E aqui é um pequeno exemplo de um script, tá? Pequenininho. Beleza? Bom, pessoal, essa é foi a nossa aula de programação do Pegasus, tá? Vou botar online, peço que vocês assistam. E aí eu vou fazer um vídeo também prático de utilização dele. Beleza, pessoal. Valeu.